E eu louvo a Deus por isso e sou muito grato ao Senhor por isso. Porque hoje, apesar de não podermos estar perto, não podermos apertar as nossas mãos, que está a conexão de cada um aí de vocês. Ok, nossa conexão aí voltou, foi restabelecida. Então, irmãos, hoje o tema da nossa aula, como foi divulgado aí nos últimos dias aqui no Instagram, vai ser o reino de Deus. É um tema que é tão citado, é tão pregado, nós vemos isso em diversas pregações, e é porque é um tema que é base para as doutrinas cristãs, para as doutrinas da nossa fé. A centralidade da mensagem de Jesus estava no reino de Deus. O reino de Deus era o centro da mensagem de Cristo. Então, é de suma importância entendermos o que é o reino de Deus. Hoje existem muitas dúvidas, muitos cristãos têm diversas dúvidas quando precisam, por exemplo, conceituar o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele já chegou? Ele vai chegar? Como que funciona essa dinâmica do reino? Hoje na nossa aula a gente vai ter a oportunidade de ver isso. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Hoje nós vamos passar por diversos versículos. Se você tem aí um caderno, uma caneta, fique com eles em mãos, pega a sua Bíblia para acompanhar aí com qualidade essa aula. Mateus capítulo 4, versículo 17. Vamos ler. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Conforme eu disse, e nós vemos neste versículo, a base da mensagem de Cristo era o reino de Deus. E é interessante que somente no Novo Testamento, a palavra grega basileia, que é a palavra utilizada ou traduzida por reino de Deus, ela aparece cerca de 144 vezes se referindo especificamente ao reino de Deus. E aparece outras 14 vezes se referindo a outros reinos, como por exemplo o Império das Trevas.
Então, essa palavra ela é de suma importância para a doutrina cristã e para a vida da igreja. E é interessante ressaltar que a origem dessa palavra Basileia, ela não significa um reino constituído ou um reino unido em si, mas sim um reinado. Essa palavra significa um reinado ou então um direito legal de governar. Então essa palavra tem mais a ver com um reinado do que um reino específico. E a gente vai entender isso de forma mais detalhada. E antes de adentrarmos neste tema, é interessante a gente observar o contexto que Jesus estava inserido quando ele começa a pregar acerca do reino de Deus. Quando Jesus começa a pregar acerca do reino, ele chega na nação de Israel, e a nação de Israel até aquele momento havia passado por diversos contextos em sua história que foram responsáveis por desconstruir muita coisa naquela nação. Já havia um período longo ao qual Israel estava submetido, estava debaixo do poder de outros impérios. Conforme a gente vê lá no livro dos Reis, primeiramente, a gente vê que Israel passou pelo Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois teve o Império Grego, teve o Império Romano, e todos estes contextos que Israel viveu foram responsáveis pela desconstrução de muita coisa que Deus havia estabelecido. A mistura de raças, de povos, a própria maneira como alguns imperadores invadiram Israel e desconstruíram muito daquilo que Deus havia estabelecido para a nação, fez com que no decorrer da história muitos grupos dentro da nação fossem surgindo e com que nos tempos de Jesus houvesse dificuldade para muitas coisas em Israel. Havia dificuldade para o culto, havia dificuldade para a interpretação da lei, havia dificuldade para o ensino. Então, Jesus chega em meio a este contexto, pregando o reino de Deus. E dentro da nação de Israel, então, haviam vários grupos políticos religiosos. Tinham, por exemplo, os fariseus. Os fariseus eram doutores da lei, que eram considerados separados pela população, tinham até um certo prestígio por parte da nação de Israel, embora eles fossem pessoas que continuamente desprezavam o povo e tentavam colocar sobre o povo um fardo pesado relacionado à lei. Havia então esses fariseus que surgiram como mestres ali dessa nação. Haviam os escribas, que também eram doutores da lei, e há fortes indícios históricos que muitos desses escribas, eles eram também fariseus. Haviam os saduceus, que era uma seita judaica que era contrária aos fariseus, que era formada por grande parte da alta elite de Israel, da alta elite judaica, e que, por exemplo, eles não criam em anjos, eles não criam em uma vida vindoura, eles não criam que Deus interferia de forma direta na vida humana, e boa parte dos sacerdotes da época, eles eram e faziam parte dessa seita dos saduceus. Um outro povo que havia eram os herodianos, que era um grupo que, digamos, eram autodefensores, eram grandes defensores do Império Herodiano, eram grandes apoiadores políticos do Império Romano. Haviam os zelotes. Os zelotes eram um grupo que continuamente, sempre que tinham oportunidade, eles se organizavam em movimentos de guerrilha contra o Império Romano, visando ali trazer emboscadas para soldados, visando ali continuamente causar dano a esse império. Um outro grupo, também nesse contexto, que era como uma espécie de ramificação dos zelotes, eram os sicários,
que eram conhecidos como os homens da adaga, por carregarem consigo um punhal e terem também essa característica de guerrilheiros, de pessoas que afrontam o império que estava ali sobre a nação de Israel naquele tempo. Havia os samaritanos, que foi um povo que nasceu de uma mistura de raças quando a Síria invadiu o reino do norte de Israel. Aí nasce a figura do samaritano, um dos motivos pelos quais até os outros judeus consideravam os samaritanos impuros, era porque eles eram oriundos dessa mistura de raças que aconteceu entre outros povos e a nação de Israel. Então Jesus chega no meio desse contexto e começa a pregar acerca de um reino, acerca do reino de Deus. E é interessante que a gente verifica nas Escrituras que a pregação acerca do reino que é feita por Jesus vai totalmente na contramão das expectativas da grande maioria daquela nação. Jesus começa a falar de um reino que não correspondia à expectativa de reino que eles tinham em relação ao Messias, em relação ao rei que seria levantado. Alguns até fazendo uma leitura do rei que é profetizado lá por Daniel, eles fazem uma leitura que o Cristo, o esperado, o rei esperado, haveria uma mensagem muito diferente da mensagem pregada por Cristo. Seria um rei, um libertador político, um libertador que afrontaria os impérios dominadores de Israel, trazendo uma grande libertação para Israel, fazendo até com que outras nações pagassem tributos a Israel, tornando Israel um grande centro governante de império sobre toda a terra, aos quais estes judeus também participariam. Mas o reino que Jesus começa a pregar não tem nada a ver com isso. Era um reino que não fluía de fora para dentro, trazendo esse tipo de libertação material, esse tipo de libertação política, mas era um reino que era uma proposta que fluiria de dentro para fora da vida do homem e que a gente vai ver aqui de forma mais detalhada. Então, primeira coisa, o que é o reino de Deus? Para a gente entender o que é o reino de Deus, é interessante a gente falar de algumas coisas que às vezes se confundem e que não são o reino de Deus. Primeira coisa, o reino de Deus não é a igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela é uma agente do reino. Nós somos agentes do reino de Deus. Mas como igreja, nós não somos o reino de Deus ou uma extensão do reino de Deus. A segunda coisa é que o reino de Deus não é um lugar. Algumas pessoas associam o reino de Deus ao céu, mas o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é um lugar específico, mas ele é algo que veio do céu para a vida da igreja. Neste sentido, o evangelista Mateus, ele vai até usar essa expressão no seu evangelho. Ele vai se referir ao reino de Deus como sendo o reino dos céus. E é importante abrirmos um parêntese aqui, que Mateus, ele utiliza essa expressão reino dos céus, devido ao fato de que ele estava escrevendo esse evangelho direcionando especialmente aos judeus. E nesse sentido, o judeu ele tinha uma grande preocupação em não blasfemar contra o nome do Senhor. Sendo assim, o judeu ele evitava de todas as formas possíveis, ou ele não pronunciava o nome de Deus, o nome do Eterno. Então, neste sentido, Mateus, quando ele vai se referir ao reino de Deus, ele cita o reino dos céus. Eu abro aqui uma observação em relação ao nome de Deus. A gente pode até fazer uma outra aula a respeito disso, só para a gente estudar acerca do nome de Deus. Deus tem um nome. Depois a gente pode tratar isso em uma outra aula, que hoje não dá para a gente abordar aqui. Mas então, o reino de Deus não é a igreja,
O reino de Deus não é um lugar, não é o céu. E a resposta acerca do que é o reino de Deus, a gente vai encontrar ele dentro do contexto aplicável às nossas vidas hoje. Lá em Lucas capítulo 17, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Se você está com a sua Bíblia, abra aí em Lucas 17, 20 e 21. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A Nova Almeida Atualizada vai traduzir: o reino de Deus está entre vós. Inclusive, há uma linha de estudantes, de teólogos, que defende que a maneira correta de se falar é: o reino de Deus está dentro de vós. E outra linha: o reino de Deus está entre vós. A gente não vai entrar nessa questão aqui, mas nós vamos nos deter a analisar o significado deste texto, que nos traz acerca do que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o governo, o domínio de Deus sobre a vida daquele que se submete a esse reino e que reconhece a Cristo como Senhor. Por isso, o reino de Deus, neste contexto, seja ele está entre vós ou está dentro de vós, é neste sentido de que ele flui de dentro para fora na vida do homem, trazendo esse governo de Deus para a vida daquele que crê. Então, o reino de Deus é isso. E neste sentido, este versículo até colabora com o significado inicial da palavra basileia, que nós falamos no início da aula. A palavra grega basileia, o que ela significa? É o reinado, ou o direito legal de alguém governar. Então, o reino de Deus é o reinado de Deus sobre as nossas vidas, que se estabelece através do ato de crer em Cristo e o receber como Senhor. E como que esse reino é experimentado em nossas vidas? A primeira forma pela qual nós experimentamos este reino são pelas bênçãos provenientes deste reino. Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, uma das maneiras de experimentarmos o reino de Deus, através deste domínio, deste governo, é nas bênçãos também resultantes deste reino dominando as nossas vidas, uma vez que temos esse encontro maravilhoso com a pessoa do nosso Senhor Jesus. E o reino de Deus também, ele é experimentado através também da manifestação do poder de Deus. Esse poder de Deus que salva, que redime, que santifica, essa manifestação, essa operação do poder de Deus em nós, é uma das maneiras pelas quais nós experimentamos o reino de Deus. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então, o reino de Deus é isso. É o governo de Deus exercido na vida daquele que crê. E a partir do momento que nós recebemos esse reino, quem passa a reinar não é mais o velho homem que estava morto nos seus pecados, que estava debaixo da ira de Deus, conforme a gente vê lá em Efésios capítulo 2, mas então o que passa a reinar é o rei deste reino, que é o nosso Senhor Jesus. E esse reino, ele já chegou ou chegará? Há muitas dúvidas nesse sentido. Nesse desenvolvimento da aula até aqui, automaticamente nós respondemos que este reino já chegou. Mas, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos algumas particularidades
que trazem uma outra característica do reino que é importante a gente frisar. Lá em Mateus 4,17, que foi o primeiro versículo que nós lemos, Jesus está pregando. Ele vai dizer: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a clamar ao Pai para que o reino do Pai venha até nós. Então, o reino de Deus, ele tem uma característica: ele é eterno. E sendo eterno, ele invadiu o nosso tempo. Por intermédio da pessoa de Jesus, ele foi estabelecido em nossas vidas. Então, nesse sentido, o reino de Deus, ele tomou conta de nossas vidas através da pessoa de Jesus. Ele já chegou e ele ainda se consumará de forma plena no futuro. Falando aqui de uma maneira escatológica. E então, dando continuidade em Lucas, capítulo 11, versículo 20, Jesus ele vai dizer: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus aqui está falando que o reino de Deus é chegado. Anteriormente ele está dizendo que o reino de Deus está próximo. Em Apocalipse 21:3, nós vemos a consumação desse reino, quando o próprio Deus ele vai dizer que, em sua palavra, que ele habitará com os homens. Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz ainda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o que isso quer dizer então? Que o reino de Deus, ele já se faz presente, mas em sua forma plena, ele estará no futuro com a consumação de todas as coisas. Então, como alguns estudiosos dizem, o reino de Deus, ele já é e ainda será. Então, nós experimentamos o reino de Deus de uma forma hoje invisível e interior, e no futuro, com a manifestação dos filhos de Deus, quando seremos completamente transformados, conforme descrito em Romanos capítulo 8, então veremos o reino de Deus de forma clara e plena, através da transformação e do reino de Deus se estabelecendo de forma completa na vida dos redimidos do Senhor. Então, o reino de Deus, ele tanto está próximo, quanto opera em nós, e quanto também ele será consumado em plenitude com a volta do nosso Senhor. Então, caminhando já aqui para o final da nossa aula, como nós recebemos esse reino? Como que a gente acessa esse reino? Em João capítulo 3, Jesus ele está tendo um diálogo com Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais das autoridades religiosas judaicas da época. E em João capítulo 3, versículo 3, Jesus vai dizer para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente chegou a dizer no princípio da aula, e aqui nós podemos reforçar: este reino, ele é acessado mediante a fé em Jesus e mediante o arrependimento, que o toque do Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, promove em nossas vidas. Então esse reino, ele é acessado através do reconhecimento de Cristo como Senhor e através do arrependimento de pecados. E mais adiante, ainda nesse diálogo com Nicodemos, Jesus ele vai dizer alguns versículos que são os versículos mais conhecidos do Novo Testamento. Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse reino de Deus governando as nossas vidas é aquilo que nos traz salvação, santificação, vida com Deus. E quanto mais esse reino se torna real em nossas vidas e vai se estabelecendo em nossas vidas, mais parecidos com o rei deste reino nós vamos nos tornando. Mais parecidos com a pessoa de Jesus nós vamos nos tornando. E diante disso eu te pergunto, quais as suas expectativas ou quais as minhas expectativas em relação ao reino de Deus? Infelizmente, nós vivemos em um contexto em que vemos muitos falsos profetas apresentando um reino que não corresponde a esse reino de Deus. Um reino que tem por base ou tem por alvo as conquistas pessoais, as coisas terrenas, as coisas materiais. Um evangelho do reino que é acompanhado por coisas acessórias e perecíveis, que na verdade não são aquilo que de fato nós precisamos de maneira essencial, que é o governo de Deus e o domínio de Deus sobre nós. Hoje em dia nós vemos no nosso país um falso evangelho desse reino se expandindo, principalmente nos últimos anos, e tomando cada vez mais forças, oferecendo para o homem uma proposta de reino que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus pregava. E tais homens agem como se fossem nos tempos desses grupos sociais que haviam lá na nação de Israel. Esperam um Messias que seja um libertador político, um Messias que cuide das suas vidas financeiras, um Messias que opere em instâncias da vida, que eu abro um parênteses aqui para dizer que Deus opera, que Deus age, mas que não são a base da mensagem do reino. Porque a base da mensagem do reino é a salvação para aquele que crê. A base da mensagem do reino é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, se submetam a esse reino, a esse reinado de amor da parte de Deus, que trará salvação, santificação, regeneração, libertação. Essa é a mensagem do reino de Deus para nós. E diante dessa mensagem, fica evidente qual é a real necessidade do ser humano e qual é a proposta da cruz e do evangelho pregado por Cristo. Olha, de fato, por exemplo, hoje se tivéssemos uma transformação política, uma transformação cultural, isso impactaria muito em nossas vidas. Essas instâncias da sociedade são muito importantes para o ser humano. Mas o que de fato todo ser humano precisa é dessa salvação que vem do reino. Porque nós somos corruptos, nós fazemos parte, ou há em nós uma natureza caída. Quando eu digo que somos corruptos, não é no sentido de que roubamos ou que praticamos atos, como a gente vê, por exemplo, sair nos noticiários em relação a vários políticos que fazem coisas erradas diante da posição que estão. Quando eu digo que somos corruptos, é que somos corrompidos pelo pecado. Há em nós o DNA do pecado. E esse é o grande problema da humanidade. A partir do pecado, todos os demais males que nós enfrentamos hoje se tornaram reais. E algo muito interessante é que nós, como igreja, como agentes do reino, nós somos detentores dessa mensagem. E através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, através de demonstração de poder, ele usa a sua igreja para propagar essa mensagem do reino. E ao longo da história, existem algumas nações que foram tão impactadas por essa mensagem do reino, que aí nós vimos transformação social, transformação política, mudanças. Um exemplo que o pastor Renato até chegou a exibir aqui na igreja, tem uma cidade chamada Almolonga,
Essa cidade era uma cidade que era totalmente corrompida pelo pecado. Era uma cidade cheia de prostíbulos, cheia de bares. Era uma cidade cheia de viciados, de drogados. Mas aconteceu um grande avivamento nessa cidade através de alguém que pregou o evangelho lá. E o que aconteceu? O reino de Deus, o governo de Deus invadiu aquela cidade. E os valores deste reino, a justiça de Deus, a paz, a graça de Deus, tudo aquilo que está nesse pacote, vamos dizer assim, do reino, impactou tanto aquela cidade, que hoje há muitas igrejas por aquela cidade e houve uma transformação social, houve uma transformação política naquela cidade. E o que eu quero dizer com isso? Que a nossa grande esperança, irmãos, é que o reino de Deus seja estabelecido na vida daqueles que nos rodeiam, inclusive na vida daqueles que são detentores de um determinado nível de poder, que são autoridades constituídas por Deus. Por isso precisamos pregar esse reino. Por isso precisamos orar para que os governantes, para que os nossos familiares, para que os nossos colegas de trabalho sejam tocados e alcançados por este reino que traz transformação. E nós podemos citar aqui, ao longo da história da igreja, várias cidades que foram tão impactadas pelo Evangelho e pelo reino de Deus sendo estabelecido na vida das pessoas, que foram completamente transformadas. Então, a grande esperança da igreja e a grande esperança que a igreja pode oferecer através do Espírito Santo à vida daqueles que os rodeiam é esse reino de Deus. É esse reino de Deus que traz a verdadeira transformação. Não adianta mudarmos os sistemas, não adianta fazermos alterações culturais se o coração humano ainda continua corrompido e continua debaixo da escravidão do velho homem. A grande libertação proposta por Cristo através deste reino, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. E aqui nós concluímos então a nossa aula acerca do reino de Deus. Perguntas. E chegaram algumas perguntas aqui. Tem alguns comentários, né? Por exemplo, a Bárbara, ela comentou: o Pai Nosso começa com venha a nós o vosso reino. Então é uma busca constante, né? É uma premissa para a vida cristã. Exatamente. A Babi, ela mandou um comentário falando a respeito do trecho da oração do Pai Nosso que fala: venha a nós o vosso reino. E ela colocou aqui que isso é uma busca constante. E de fato, a busca pelo reino de Deus, ela é constante. E dentro lá de Mateus capítulo 6, dentro do contexto do Sermão do Monte, Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, essa busca, ela é constante. E o sentido da palavra justiça ali, ela vem do hebraico tsedek. E essa palavra hebraica, ela tem um significado muito legal, que é o seguinte: é trazer à ordem algo. Trazer algo que estava desordenado para a ordem. Então, a justiça do reino de Deus, ela sempre está promovendo isso em nossas vidas. Ela está trazendo para a ordem aquilo que estava desordenado. Por isso que vamos sendo transformados dia após dia nessa busca pelo reino, que deve ser diária e que vai se estabelecendo cada vez mais em instâncias diferentes de nossas vidas. Amém, Babi? Também mandaram um comentário: creio no poder da transformação do caráter do homem por meio do reino de Deus. Exatamente. O reino de Deus, conforme nós dissemos aqui, uma das formas que a gente experimenta ele é através da operação do poder de Deus. O poder de Deus opera em nós, trazendo salvação, trazendo novo nascimento, trazendo santificação. Agora tem algumas perguntas. Como priorizar o reino de Deus dentro de uma sociedade com tantas instituições que exercem o reinado, assim como no contexto de Jesus? Como priorizar o reino de Deus? Olha essa pergunta. Como priorizar o reino de Deus
em uma sociedade ou em um contexto onde existem várias instituições que também exercem um determinado reinado, assim como o de Jesus. É isso mesmo, Gabriel? Isso. Primeiro, não há nenhum reinado como o de Jesus. No contexto de Jesus, na verdade. No contexto de Jesus. Primeiro, a prioridade para com o reino de Deus, ela está relacionada muito a uma palavrinha-chave, ao amor. Quando nós amamos algo, nós damos prioridade a isso que é objeto do nosso amor. Então, o ato de priorizar o reino de Deus é um ato de amor ao próprio Deus. Não que haja mérito humano nisso, mas é um amor que é gerado pelo próprio Deus, que se dispôs a morrer na cruz por nós e enviar o teu Santo Espírito que nos convence e que derrama esse amor em nossos corações. Então, nós buscamos ao reino de Deus por amor ao nosso Deus, por amor à pessoa de Jesus. E automaticamente, amando Ele, nós o priorizaremos. Amém? A Lília, o que você diria sobre a perseverança dos santos? Explique o que é santo neste contexto. Sim. A perseverança dos santos, ela não está relacionada diretamente ao nosso vídeo aqui, mas é um dos pontos, eu imagino que seja isso que a Lilian esteja perguntando, é um dos pontos dos pilares da doutrina calvinista. E hoje nós não adentraremos neste ponto, porque ele nos puxa para uma série de contextos que nós devemos explicar, e a nossa live tem apenas 1 hora. Mas a perseverança dos santos é um dos pontos integrantes da tulip ou a tulipa, um dos 5 pontos do calvinismo, que trata a respeito de que Deus, por intermédio do teu Santo Espírito, ele se encarrega de trazer perseverança ao coração dos eleitos. E então Deus, ele é o sustentador dos eleitos em perseverança, que são os santos de Deus. E os santos, neste contexto, são esses eleitos. São aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus e que alcançaram salvação. Ok? Depois a gente pode tratar isso de forma mais aprofundada em outras aulas. A Adélia comentou, só conseguimos alcançar o reino através do verdadeiro arrependimento, assim como dizia João Batista. Exatamente. Pastor Renato, onde está o coração do homem, aí está o seu reino, que o nosso permaneça nesse que está sendo ensinado. Tem uma... Não, só foi isso mesmo. A Adélia comentou aqui que o reino de Deus ele é acessado através de arrependimento, exatamente, né, dentro do contexto que a gente falou. E o pastor Renato, ele citou algo aqui que é importantíssimo também, que o reino de Deus, ele deve estar, eu estou aqui parafraseando o pastor, tem um comentário dele aí, mas o reino de Deus ele deve estar no centro do coração do homem, né, tendo essa primazia. É isso que Jesus pregava. E eu espero que essa aula tenha te edificado, tenha te abençoado. No decorrer da semana, durante outros dias, aí se surgirem dúvidas, podem nos mandar, podem nos encaminhar. Depois você vai poder assistir essa aula na íntegra, né, Gabriel? De repente você perdeu algum pedaço, vai estar disponível no YouTube mais tarde e você vai ter essa oportunidade, ok? Temos mais perguntas? Temos uma última da Lília aqui. Como fazer parte do reino de Deus sem perseverança? É uma pergunta? Aparentemente é. Como fazer parte do reino de Deus sem perseverança? Foi isso que eu entendi. Sim. Conforme eu falei no tópico anterior, a perseverança dos santos é o ato de perseverar na fé mediante o poder do Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos dá essa força de perseverar. Se não há perseverança, houve aí uma desistência ou não houve salvação, né? Porque aquele que não perseverou, ele ficou à beira do caminho.
ou melhor, ele nem adentrou ao caminho. Então, se não há perseverança, não há permanência. E se não há permanência, não há salvação. Ok? Então, irmãos, finalizamos aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Guarde aí sua semana. Logo mais nós teremos o nosso culto às 19 horas. Tenho certeza que será uma bênção, será edificante. Então, até mais. Até a nossa próxima EBD. Tchau, tchau.